Humildade para saber que a gente não sabe todas as coisas. Humildade para saber que eu preciso estar permeável àquilo que eu tenho que alterar. Num mundo de mudança, você e eu ficamos envelhecidos com facilidade. Por isso, quem aqui dirige sabe muito bem. Quando você está dirigindo, o teu carro tem para-brisa e retrovisor. Mas você já notou uma coisa, o retrovisor é menor do que o para-brisa. Porque passado é referência, não é direção. Passado é referência. Tem gente na vida que dirige com um retrovisor desse tamanho e um para-brisa pequenininho. E fica, no meu tempo, se eu pudesse, aqui não é mais assim. Precisa coragem, mas acima de tudo, precisa humildade. Humildade para saber que a gente não sabe todas as coisas. Humildade para saber que eu preciso estar permeável àquilo que eu tenho que alterar. Insisto, não é tudo que eu altero, mas aquilo que eu preciso alterar é preciso fazê-lo. Olha só, eu sou da área de filosofia. Sócrates é uma marca do pensamento filosófico, a tal ponto que a filosofia antiga é dividida em pré-socrática, socrática e pós-socrática. Sócrates é um exemplo de humildade na trajetória, uma pessoa que não envelheceu a cabeça, mesmo tendo ficado idosa. Aliás, quem é professor aqui, como eu, de filosofia, a gente faz uma coisa em sala de aula, no primeiro dia de aula, para pegar gente arrogante. Conhece gente arrogante? Gente arrogante é gente que acha que já sabe, que já conhece tudo, que não precisa mais aprender. É aquela pessoa que tudo que você fala, ela já viu. Você fala de uma cidade, ela já foi. Você conta de um filme, ela já assistiu. Aliás, o arrogante costuma dizer o seguinte: tem dois modos de fazer as coisas, o meu ou o errado. Você escolha. Tem gente que é arrogante. Sabe como é que a gente faz sala de aula para pegar gente arrogante? No primeiro dia de aula, eu digo, gente, para fazer um levantamento, eu queria saber, por favor, quem aqui já leu algum livro do Sócrates? Sempre tem um que levanta a mão. E Sócrates não escreveu nada. Não existe nenhum livro do Sócrates. Tudo que Sócrates disse está registrado por Platão nos livros do Platão, especialmente nos diálogos. Não há nada do Sócrates. Nessa hora eu posso fazer uma coisa com aquele menino e não perder a oportunidade de pisar nele. Mas isso é antipedagógico, isso é tolo. Se eu quiser formar uma pessoa, eu não posso humilhá-la, eu preciso formá-la. E aí eu digo, para não humilhá-lo, seguinte, talvez você tenha ouvido mal, talvez eu tenha falado do Sócrates, você entendeu Sófocles, porque do Sócrates não tem nenhum livro. Aí o menino diz, isso mesmo, é o Sófocles. Mas quando a aula termina, eu vou até lá e digo o seguinte: nós dois sabemos o que aconteceu. Não faça isso. Fingir que sabe é uma tolice imensa num mundo de mudança. Fingir que sabe te deixa despreparado. Eu poderia ofender o menino em público? Claro, nos tempos já ultrapassados, isso seria chamado de estímulo. Aliás, quando o teu professor ou professora, na hora de distribuir as provas, fazia uma coisa horrorosa, distribuía as provas falando a nota em voz alta. Vou distribuir as provas, vocês fizeram quinta-feira passada. Vou fazê-lo por nota em ordem decrescente. Paulo, 5. Pronto, você já se preparava. Se o Paulo era 5, imagina dali para baixo. Para que fazer isso? Há uma regra básica: corrija no privado e elogie em público. Elogie em público, mas corrija no particular. Alguém que quer formar outro, corrige sem ofender, orienta sem humilhar. É um modo ultrapassado achar que você está estimulando pessoas quando você as machuca. Que nem na empresa. Até algum tempo, aquilo que hoje é chamado, com toda razão, de assédio moral, era chamado de estímulo. Seguinte, você se prepara, tá? Estou de olho em você. Vai almoçar, depois a gente conversa. Imagina, a pessoa entrava em pânico. Eu estou prestando atenção nas tuas coisas. Vá para casa, fim de semana, aproveite. Segunda-feira eu converso com você. Isso hoje é considerado assédio moral, com toda razão.
porque isso faz com que a pessoa se sinta aterrorizada. Há algum tempo isso era usual, agora não pode. E por quê? Porque fazer alguém sofrer, humilhado, aterrorizado, é algo desnecessário. Superar, inovar, transformar. A sorte segue a coragem. É só nós observarmos. Nós, ameaçados por um movimento pandêmico, de repente, fomos obrigados a lidar com isso de vários modos. Cautelas, cuidados, distanciamentos. Assim que houve uma diminuição daquela situação, em que houve alguma retomada daquilo que era familiar para nós voltamos a práticas que acabaram reduzindo, em um determinado momento, o risco existente, e depois fizeram com que ele saltasse outra vez. Olha só. A gente se habitua com aquilo que é o menos, quando a gente poderia e precisaria ter aquilo que acaba sendo melhor. E uma liderança, seja onde for, é aquela que tem, sim, como eu dizia, a excelência como um horizonte. E uma pessoa, para ter excelência, ela, acima de qualquer coisa, precisa ter humildade intelectual. Humildade intelectual. Humildade é diferente de subserviência. Uma pessoa subserviente é aquela que se dobra, se humilha, que se enfraquece. Uma pessoa humilde é aquela que sabe que não sabe tudo, aquela que sabe que não é a única que sabe, aquela que sabe que a outra pessoa sabe o que ela não sabe, aquela que sabe que ela e outra pessoa saberão muita coisa juntas, aquela que sabe que ela e outra pessoa nunca saberão tudo que pode ser sabido. Foi claro. Humildade não é subserviência. Uma pessoa humilde é aquela que tem disponibilidade, inclusive, para mudar para melhor. Uma pessoa que não tem humildade, ou ela, sendo arrogante, acha que já sabe, ou ela está acomodada. Num mundo de mudança e velocidade, em que as coisas se alteram de um modo inesperado, a pessoa que se ancora nos modos anteriores de fazer, apenas porque eles eram mais confortáveis, e eu estava acostumado a fazer desse jeito, eu sempre fiz assim, isso é um risco. Vocês imaginem, uma estupenda cantora gaúcha que agora mora em Portugal, Adriana Calcanhoto, ela gravou um álbum há alguns anos usando, para título do álbum, né, a primeira frase de uma música magnífica que ela canta tão bem. E essa música, inclusive, representa para mim, nesse primeiro verso, que é o nome do álbum, né, aquilo que aconteceu em 2020, quando ela canta "Nada ficou no lugar". Nada ficou no lugar. As coisas se mexeram de vários modos. Eu, Cortella, desde o dia 16 de março de 2020, que eu estou em isolamento quase completo, quando saio eu faço de modo protegido, cuidado, e em distanciamento completo. Eu estava habituado até 15 de março, né, de 2020, um domingo, foi minha última atividade externa mais expressiva num programa de TV, que já tinha ausência de público, já não tinha pessoas circulando, e atenção, hein? 15 de março, que foi a minha última atividade externa expressiva, não havia nenhum óbito ainda. O primeiro óbito confirmado foi 17 de março, portanto, vocês imaginem, né? E eu, habituado a viajar, cada dia estava numa cidade, no mínimo 1, 2 vezes por mês, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, no Nordeste, em palestra, fora do Brasil, dentro do Brasil, viajando, fazendo coisas, e nada ficou no lugar. Ou eu me dispunha, como tive que me dispor, a aprender a fazer de outro modo, a lidar de outra maneira, a reinventar as maneiras e caminhos, né, das atividades, das minhas equipes de trabalho, daquilo que é a produção de livro, do contato com as pessoas. É raro acontecer o que aconteceu há pouco, quando, ao ser anunciado, algumas pessoas, ao baterem palma, eu consiga ouvir a palma, que quase sempre, desde março de 2020, minhas palestras sendo virtuais, né, eu não tenho, né, nenhum tipo de retorno, exceto, vez ou outra, visual, né, em que eu vejo pessoas, a depender, né, da plataforma que está sendo usada, né, mas ainda assim, mudou. Ah, mas você, 46 anos, sabe, né, de trajetória, professor. Não, eu preciso reaprender a fazer tudo inédito? Não. O que eu estou fazendo aqui agora? E vou fazê-lo, né, até por mais 27 minutos.
que eu estou fazendo aqui? Uma coisa que é uma aula expositiva, que é uma coisa que é antiga, que eu fazia assim há 46 anos, há 45 anos, há 44 anos, e que depois foi sendo alterada, mas algumas coisas não mudaram. Se você hoje pudesse na cidade onde estivesse, não estiver aí dentro, dentro de um local onde todo mundo está junto, se eu pudesse sair para comer fora, eu aqui em São Paulo, onde vivo, eu não sairia e entraria no restaurante se eu pudesse sair, porque nele estaria escrito: temos os melhores fornos micro-ondas da capital paulista. Mas se tivesse escrito que tem fogão a lenha, eu entraria. Por quê? Porque tem coisa que é antiga, mas não é velha. Não confunda antigo com velho. Antigo é aquilo que tem bastante idade, velho é aquilo que não tem mais lugar, não tem mais vitalidade. Antigo não é velho. Uma aula expositiva, que é o que eu estou fazendo agora, ela é uma coisa que é antiga, mas não é velha. Será que eu uso, às vezes, PowerPoint da Show? Quando precisa. Nessa minha fala, não haverá nenhum slide, nenhum template, porque para o modo da reflexão não é preciso que eu faça. Quando precisa, eu uso. Mas eu tenho que ter humildade para aprender a fazer. Não posso achar que eu já estou pronto, que eu já estou concluído. Evidentemente. No mundo que muda, e muda com velocidade, o risco é eu, Cortella, ficar ultrapassado. Com uma diferença, você sabe. Até há 20, 30 anos, ficar ultrapassado era só ser passado para trás. Aí você acelerava e alcançava. Agora, ser ultrapassado é ser jogado para fora da estrada. E para você voltar para a estrada, é preciso um esforço muito maior. A mediocridade nos atrai. Ela procura nos capturar. A ideia, sim, daquilo que seria uma das leis de Newton colocada ao inverso, dentro da inércia, na suposição newtoniana de que um corpo, ele tende ao movimento enquanto não houver uma força contrária que o faça estacionar. A lei da inércia mais direta acaba invertendo. Qualquer um de nós tende à paralisação, a menos que haja alguma coisa que nos impulsione numa direção que nos tire daquele ponto. É claro que, nessa hora, a melhor coisa é que nós sejamos capazes de recusar a mediocridade e buscar a excelência. A excelência na família, no trabalho, na política. Olha que coisa. O que é gente excelente? Você conhece gente excelente? Um garçom excelente, uma professora excelente, um médico, uma médica excelente. O excelente não é o melhor de todos. É aquela pessoa que naquilo que faz é a melhor no que ela consegue de ação. Agora eu vou usar uma expressão que pode parecer estranha. Uma pessoa excelente é aquela que faz mais do que a obrigação. Não é aquela que trabalha sem recurso, sem salário, sem retorno. Fazer mais do que a obrigação é ter a obrigação como ponto de partida e não como ponto de chegada. Uma pessoa excelente é aquela que parte da obrigação e não chega até ela. A obrigação é de onde ela sai, não onde ela retorna. Nesse sentido, você conhece. O que é uma médica ou um médico excelente? Qual é a obrigação de uma médica ou um médico? Te examinar, fazer uma anamnese, fazer um pedido eventual de exames, fazer algum tipo de prognóstico, passar uma receita. O que é uma pessoa que você admira, que é aquela que é excelente? Você já teve médicos e médicas assim? É aquela que faz mais do que a obrigação, isto é, ela se interessa por você. Ela não olha você como uma doença em alguém, mas como alguém que está com alguma perturbação. É aquela pessoa na área da medicina que você nota que ela não olhou o teu histórico só na hora que você entrou no consultório. Quantas vezes você entra no consultório, às vezes, de um médico, uma médica, ele puxa uma ficha daquela envelopinho pardo, onde ele mesmo ou ela mesma anotou coisas, e te pergunta uma coisa estranha: o que você está tomando? Fala: bom, estou tomando o que você mandou tomar, que está anotado aí, que você anotou. Inclusive, a ideia de tomar me sugere algo agora, de maneira irritada. Você nota que a pessoa não olhou, que ela não te acolheu. Diz: ah, mas ela não tem tempo, porque ela precisa, atenção, é fazer o teu melhor naquela condição, enquanto você não tem outra condição para fazer ainda melhor. Evidentemente, nessa hora, volto a esse ponto. O que é uma professora excelente? Quantas e quantos tivemos uma professora de história?
que na sexta-feira, na última aula, nos encantava. Ela nos levava a coisas que a gente gostava. Você até dizia, hoje eu vou ter aula de história. Aquela aula que quando acabava, a gente fazia assim, que não era falso, não era cínico. Porque em vários locais, às vezes você diz, vai acabar, e diz, mas não é um ato sincero, né? É um ato falso. Mas aquela professora excelente fazia mais do que obrigação. Ela não apenas passava um conteúdo. Você conhece um atleta, especialmente um jogador de futebol, quando ele é excelente ou ela é excelente? É só você observar, é a pessoa que faz mais do que obrigação, que é capaz de ir atrás, de buscar, escavar, voltar de novo, caprichar no que tem que fazer, em vez de simplesmente dizer, bom, tudo bem, eu faço o que eu posso. Olha só, um garçom excelente, uma garçonete excelente, qual é a obrigação de um garçom? Você, quando vai a um lugar, você gosta de ser atendido por alguém que você conheça, que você considera excelente. A obrigação qual é? A obrigação é te receber, indicar um lugar, anotar teu pedido, trazer as coisas, trazer a conta, cafezinho. O que é um garçom excelente? Aquele que faz mais do que a obrigação. Mas ele faz porque ele quer receber alguma gorjeta? Não necessariamente. É aquela pessoa, por exemplo, que não consegue não fazer o melhor na condição que ela está. Ela, inclusive, acha que seria ofensivo não fazê-lo. Eu gosto sempre de lembrar uma história que é algo que marca um pouco nessa condição daquilo que é excelente. Eu não dirijo. Eu não tenho nem carteira de motorista, não tenho habilitação. E eu não dirijo porque eu não quero. Eu não desejo fazê-lo. Tem gente que diz, mas você não dirige? Eu digo, eu não dirijo, não boto ovo, não fabrico rádio. Tem um monte de coisa que eu não faço. E porque eu não dirijo, vez ou outra, há pessoas que vêm para cima de mim com essa história. E eu contei isso outro dia. Há um deputado federal que não gosta de mim e vice-versa. Eu estava no saguão do aeroporto de Congonhas e ele, à distância, gritou, sabendo que eu não dirijo, para me provocar. Falou assim, e aí, professor? Bem alto. Continua sem dirigir? Falei, continuo. E o senhor, quantos livros lançou esse ano? Ele falou, nenhum. Eu falei, eu lancei 2. Como que o senhor sabe dirigir e não sabe escrever livro? Obviamente que o argumento meu era canalha contra a canalice dele. Mas servia para mostrar o quanto que às vezes pode ser. Tem coisa que eu não faço. Por exemplo, eu não tenho WhatsApp. Não é que eu não uso, eu uso da Cláudia, certo? Mas eu não tenho. Olha que coisa. Por que eu digo isso? Porque um garçom excelente marca um pouco uma história que eu vou contar e que aconteceu comigo e com o Fernando, que está sentado aqui, né? E que é alguém que eu ando com ele, ele dirige faz mais de um quarto de século. Ele que dirige e eu vou ao lado, né? Com o olho aberto, o outro fechado, né? E uma das coisas boas é que acho que uns 15 anos, nós fomos um dia até São João da Boa Vista, tinha uma palestra lá às 8 horas da noite, saímos de São Paulo, sabem o quanto que a cidade é uma cidade na fronteira com Minas Gerais, por uma estrada ótima para chegar lá, que é a SP-340, né? Só que a gente saiu de São Paulo, com aquele trânsito que a capital tem, às 4 horas da tarde, para chegar lá com tempo. O negócio é que no caminho o trânsito enroscou, não deu para parar na estrada para comer nada antes de chegar lá. Eu já cheguei direto para a palestra, consegui apenas passar no banheiro, já comecei falando. Tudo terminou às 10 horas da noite, seria a hora de comer alguma coisa a mais. Não havendo pandemia naquele momento, havia uma sessão de autógrafos, que eu gosto de fazer quando é possível, né? E eu fiquei mais 1h30 autografando, tirando foto. Deu 11h30 da noite, a gente com uma fome danada saímos, imaginando que a gente iria comer na estrada. Só que não havia nada aberto na estrada. E a gente veio pela SP-340 até a Dom Pedro direto para Bandeirantes. 2 da manhã a gente entra na Bandeirantes, nada aberto. De repente a gente vê um posto de gasolina com a luz acesa no restaurante. Fernando alternou para dentro. Assim que a gente saiu do carro, eu fui, encostei no balcão, tinha uma estufa com os bolinhos. Eu falei pro garçom, o senhor nos dá esse bolinho? E ele falou, Deus fosse o senhor, não comia não. Isso criou um afeto entre nós imenso. Qual seria a obrigação dele? Vender. Mas não é vender a qualquer custo. A ideia é da ética, da responsabilidade.
Não apenas fazer bem feito, fazer certo o bem feito e fazer o bem feito certo. Ele estava mostrando a câmera, estava mostrando o Fernando agora. Aliás, eu já dormi mais com o Fernando do que com a Cláudia, certo? Porque enquanto ele dirige, eu vou dormindo, às vezes. E uma das coisas boas é que a tarefa do garçom era uma obrigação. Qual seria o passo seguinte? Ele dizia, olha, não tem o que fazer. Aí a gente falou assim, por favor, então dá para fazer um misto quente para cada um? Ele falou, olha, como vocês notaram, a cozinha já está fechada e não tem mais o que fazer, porque o cozinheiro já foi embora. Ele poderia parar aí, teria cumprido a obrigação. Na sequência, a recusa, a mediocridade e a excelência começam a entrar em campo. Quando ele diz assim, eu sei que vocês estão com fome, eu não tenho como fazer um misto quente, mas se vocês quiserem eu faço um sanduíche frio de presunto e queijo. Pronto. O que ele fez? Indicou uma alternativa. Eu digo assim, mas e se ele não chega a isso? Eu digo, mas não dá, eu faço o que eu posso. Não é comigo. É o homem, o dono é que manda fechar. Não, ele foi e apresentou. Excelência é a pessoa que vai além, que ultrapassa. Por exemplo, eu gosto, né, de escrever livros, gosto de fazer palestra, gosto de dar aula, gosto de fazer atividades de rádio e TV. E cada uma delas eu quero fazer melhor do que eu fazia. Evidentemente que isso exige que eu me dedique mais a fazê-lo. Posso eu sentar, relaxar, distrair? Claro. E aí eu vou me habituando. Por uma razão. Uma pessoa excelente é aquela que tem uma conduta marcada por um conceito decisivo que é capricho. Capricho. Caprichosa é a pessoa que faz o melhor na condição que ela tem. Cuidado que em português a palavra capricho às vezes significa melindre. Mas eu estou usando no outro sentido. Uma pessoa caprichosa é aquela que faz do melhor modo dela na condição que ela carrega.